Olá, hoje a gente vai fazer um exercício um tanto diferente. Que tal pegar um dos heróis mais complexos e queridos que existem e jogar ele dentro do quadro moral super rígido de uma das maiores obras da literatura? Pois é isso que a gente vai fazer. Então, vamos direto ao ponto. A pergunta central da nossa análise é essa aí. A questão aqui não é se ele é bom ou mau, a gente sabe que ele é um herói. A parada é aplicar as leis do inferno de Dante, que são bem implacáveis, para descobrir qual seria o destino eterno dele. O que acontece quando um herói é julgado por um código moral da Idade Média? Para entender o caso, primeiro a gente precisa dar uma olhada na alma que está sendo julgada, né? E o Gohan é a definição de um conflito interno. De um lado, você tem o garoto que só quer saber de livro, que sonha com uma vida tranquila e de paz. Do outro, tá a herança de uma raça guerreira, um poder absurdo que só aparece quando ele fica com muita, mas muita raiva. É essa batalha que vai definir o destino dele. E é aqui que o nosso julgamento começa pra valer. Vamos colocar na balança as virtudes e os pecados do Gohan, usando as mesmas categorias que o próprio Dante Alighieri criou, para ver em qual CEP do inferno ele vai parar. Olha só que interessante como as ações do Gohan se encaixam direitinho na estrutura do Dante. O pacifismo dele é uma virtude, claro. A fúria é um pecado de paixão, o que Dante chama de incontinência, basicamente quando você perde a cabeça e age por impulso. Só que a arrogância e, o mais importante, o sadismo dele, isso eleva os atos dele para uma categoria muito mais séria, a malícia, que é quando se usa a razão para fazer o mal de propósito. Então, vamos começar a nossa descida. Primeira parada. E olha, a opção mais leve que existe, o limbo, o primeiro círculo. Será que o Gohan poderia acabar aqui? E, para ser justo, existe um bom argumento para isso. A maior parte da vida do Gohan foi virtuosa. Ele é corajoso, ele busca justiça, ele valoriza a sabedoria. Dante colocou grandes heróis não cristãos como o nobre guerreiro Saladino nesse lugar. Gohan não se encaixaria bem ali, sofrendo só por nunca poder ver a face de Deus? Parece plausível, né? Mas é aqui que a gente bate na primeira grande muralha da teologia de Dante. O limbo é para quem não cometeu pecados mortais. E como a gente vai ver, os momentos de escuridão do Gohan são pesados demais. Uma vida inteira de bondade não anula um único ato de maldade deliberada. Para ele, as portas do Castelo Nobre se fecham. Bom, sem limbo para ele, a gente continua descendo, entrando agora no território dos pecados da paixão, da falta de controle. E isso nos leva direto para o quinto círculo, o lar dos iracundos. Essa descrição parece que foi feita para o Gohan, não acha? A principal fonte de poder dele é justamente a raiva, os famosos Rage Boosts. E esse círculo pune exatamente isso, a incapacidade de controlar a própria fúria. Ele parece o candidato perfeito para passar a eternidade atolado na lama do Stygia, brigando sem parar. Só que existe um momento, um único momento, que muda o jogo completamente. Um momento que separa um pecado de impulso de um pecado de maldade calculada. E que joga o Gohan num lugar muito, mas muito mais fundo. Tá aí. Essa é a prova, a frase que o condena. Isso não é um grito de alguém que perdeu o controle, é a declaração fria de alguém que está com todo o poder do universo nas mãos e que escolhe a crueldade. E aqui está o ponto central de tudo. Para Dante, usar sua inteligência, o seu raciocínio para praticar o mal é infinitamente pior do que só ceder a um impulso. O Gohan não matou o céu num ataque de fúria. Ele esticou a luta, de forma calculada, só para infligir mais dor. Com essa escolha, ele cruza as muralhas da cidade de Jonte e entra no chamado Inferno Inferior. E o destino de Gohan está selado. O veredito é este. Gohan está condenado ao sétimo círculo, a área reservada aos violentos. Mas até aqui dentro tem divisões. Onde exatamente ele se encaixa? O sétimo círculo é dividido em 3 anéis, ou giros. Violência contra os outros, contra si mesmo e contra Deus. O lugar exato do Gohan fica bem óbvio quando a gente analisa a natureza do pecado dele. Ele pertence ao primeiro anel. Ao torturar o céu, ele se comportou como um tirano. Usou seu poder absoluto não para fazer justiça, mas para satisfação pessoal sádica. E esse ato de arrogância colocou o planeta inteiro em risco e levou diretamente à morte do pai dele. Isso é violência contra o próximo na escala mais alta possível. Agora que a gente já sabe o endereço dele no inferno, vamos ver os detalhes da sua punição eterna. E ela é bem poética. No inferno de Dante, a punição nunca é aleatória. Ela segue a lei do contrapasso. Pensa assim, o castigo é um espelho do crime.
Ele reflete o pecado de um jeito irônico, quase poético. E a punição do Gohan, nossa, ela é feita sob medida para ele. A punição dele tem 3 partes. Primeiro, um rio de sangue fervente. Segundo, guardas, que são centauros, metade homem, metade cavalo. E terceiro, talvez o mais cruel de tudo, a impotência total e absoluta. E cada um desses elementos tem um significado bem profundo. E é aqui que a tortura fica realmente psicológica. Os centauros, que também são seres híbridos, são um espelho do que o Gohan deveria ter sido, a besta interior, guiada e dominada pela razão humana. Em vez disso, eles viram um lembrete eterno do seu fracasso. Os guardas da sua prisão são o ideal que ele nunca conseguiu alcançar. É simplesmente genial e terrivelmente cruel. Mas o coração da punição, a ironia final, é esta. O guerreiro cuja arrogância foi alimentada por uma força quase ilimitada, agora é completamente impotente. Aquele que podia destruir planetas, agora não consegue nem sair de um rio. Seu maior orgulho se transformou na sua maior e eterna vergonha. Isso tudo nos deixa com uma última reflexão. A história de Gohan, quando a gente olha por essa lente de Dante, não é só sobre um personagem. É sobre a natureza do poder e como ele pode seduzir. É um grande aviso de que a linha entre herói e tirano pode ser muito, muito fina. Tão fina quanto uma única escolha, feita num momento de orgulho e fúria.